Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar sobre criação de logotipo. Bom, essa aqui é a segunda dica a respeito do vídeo que eu passei falando a respeito de 5 dicas de renda extra. Então hoje a gente vai entender um pouco mais como você pode estar criando um logo, eu vou dar algumas sugestões, uma variação de preço que você pode estar cobrando também, tá? E a gente vai usar o Illustrator, mas você pode usar uma outras ferramentas para estar fazendo isso, tá? O importante é que você saiba que criação de logo é uma forma que você consegue atingir uma certa quantidade de clientes mais simples, que pode ser aquela pessoa dono de uma loja pequena próxima à sua rua, né? Ou no seu quarteirão ali. Ou você pode também oferecer seu serviço para uma empresa grande. Então, depende muito da sua habilidade, do que você quer oferecer, como vai oferecer, tá? Então, a gente vai aprender aqui uma estrutura bem básica, bem simples mesmo, só para contextualizar a informação. Mas logotipo é uma forma de você estar ganhando uma renda extra aí sem sair de casa. Bom, vamos ao vídeo então? Bom, a primeira opção que você precisa entender, antes de mais nada, a gente vai trabalhar num formato quadrado, a gente vai definir largura e altura, tá? A gente vai definir 1080 por 1080. Como a gente está trabalhando no programa Illustrator, a gente vai estar iniciando isso do zero, tá? Então, vamos ao programa. Bom, quando você inicia o Illustrator, na minha versão aqui, ele já me dá essas opções de tamanhos pré-definidos e você pode escolher uma delas. No meu caso, eu posso definir aqui, por exemplo, como impressão, não é necessário, mas aí você pode definir só para encontrar alguns tamanhos, ó, e não temos o meu tamanho aqui, e aí eu posso definir, por exemplo, eu posso colocar aqui como logo, né, que é o nome do meu arquivo, os detalhes aqui, a unidade de medida que você pode definir a que você quiser, por exemplo, aqui eu posso trabalhar aqui com pixels, né, então eu tenho aqui a opção de pixels, eu vou colocar aqui 1080 por 1080, tá, então aqui eu estou definindo, dizendo que essa informação vai ser quadrada, então a gente pode ignorar a orientação aqui, porque ele automaticamente ele vai ficar dessa forma, só que aí ele fica quadrado. Número de pranchetas seria cópia. Sugestão aqui para vocês, se você vai trabalhar com uma variação, uma só, você pode ter uma prancheta. Se você vai trabalhar com, por exemplo, o próprio logo colorido, o preto, o branco e alguma outra variação de cor, você pode criar 4 pranchetas, e aí você consegue trabalhar com 4 documentos separadamente aí, tá? Bom, nesse caso aí a gente pode até alterar aqui o padrão de cor se você precisar, mas a gente vai deixar como CMYK mesmo. Então, essas seriam configurações bem básicas aqui para você estar iniciando, tá? Então, vamos criar aqui. Bom, de início, ó, já temos aqui nossa área de trabalho. Eu vou apresentar aqui para vocês o resultado final do meu trabalho aqui. Bom, esse aqui é o nosso logotipo, então, ó, aqui é a forma que eu vou apresentar para o cliente, então eu já tenho uma folha aqui A4, e aí eu estou definindo que aqui é o logo, eu tenho 2 variações, eu indico você usar até 4, tá? Para ficar legal para apresentar para o cliente também, né? Então a gente tem 2 opções aqui, algo bem simples mesmo, tá? Só para vocês entenderem. A tipografia, que a gente define o tipo de fonte que você utilizou, por exemplo, a fonte principal aqui, e a fonte aqui dessa informação aqui abaixo. Uma paleta de cor, que seria as variações de cor que eu trabalhei aqui, né? Então a gente tem um branco, eu nem defini aqui, mas pode ser trabalhado também. Mas aqui é uma forma, e aqui é o logo realmente que você montou, né? Ó, que seria essa estrutura aqui. Então a gente vai usar esse exemplo bem simples de alguns elementos que a gente vai estar trabalhando com ele, tá? Então a forma de você estar montando esse logo e apresentando. Eu sugiro sempre, antes de iniciar a criação do logo, você senta com o seu cliente e tenta entender a ideia, qual a necessidade dele. Imagina que poderia ser algo relacionado ao paisagismo, planta, né? E aí você teria essa decisão, essa opção aqui final. Mas sempre senta com o cliente, pega algumas ideias que para você não precisar sair trabalhando do nada. Então ele vai pesquisar algumas ideias, eu uso isso aqui como referência, tal, uso isso aqui como inspiração, e assim por diante. Aí, a partir desse ponto, você já tem o início, né, para estar dando direção aí o que você precisa. Então, usa sempre outros modelos aí como base também, como inspiração, e aí você pode estar dando início aí ao seu trabalho. Bom, vamos à próxima etapa. Bom, como eu tinha falado para vocês, a gente vai estar trabalhando diretamente com o Illustrator, que é um programa que você pode desenvolver esse tipo de material gráfico. A maioria das gráficas, né, aceita os formatos que o Illustrator vai criar, por exemplo, o próprio PDF, né?
E ele é bastante comum na área de design gráfico, então a gente vai trabalhar com Illustrator. Eu vou apresentar o programa de uma forma bem rápida aqui. O foco não é ensinar realmente a trabalhar com o programa em si, tá? Mas sim para vocês entender que é simples trabalhar com ele. Bom, então vamos à área de trabalho do programa. Bom, aqui na área de trabalho do programa, nós temos aqui a nossa folha, né? Que a gente definiu lá no início de 1080 por 1080. Na lateral esquerda, por padrão, é claro, ele muda o modo de visualização, tá? Ó, tem várias opções aqui. E aí você pode estar mudando, ó, se você achar interessante, ó, o modo que você vai estar visualizando o seu programa aí, tá? Então, se isso facilitar para você, você pode estar alterando essa opção aqui. Visualização, a posição da sua barra de ferramentas, a sua pré-visualização dos menus e assim por diante, tá? E aí, caso você mudou, mas eu não consigo mais voltar ao que era antes, né? Aí você pode redefinir aqui, ó. Então você pode redefinir ele e ele volta para a integridade porque é a estrutura padrão. Eu vou usar aqui o padrão, tá? Porque é essa opção aqui. E aí ele fica aqui oculto, né? As ferramentas. Eu acho que aqui você tem mais área de trabalho. E aqui você tem as principais ferramentas. A gente vai trabalhar com poucas ferramentas aqui, tá? Só para a gente ganhar um pouco mais de tempo. A ferramenta é de seleção. A gente vai trabalhar um pouquinho com linha também. E conta-gotas para você pegar as cores padrão. Lembrar que aqui, ó, você tem o preenchimento, que é essa área central, e quando você trabalha com a forma, você tem um contorno. Então, ó, tô dizendo que os meus objetos eles não têm contorno. Então, essa é a estrutura base aí para você começar a trabalhar, tá? Mas a gente já vai direto ao ponto e vamos começar a montar a nossa estrutura aí, que é o nosso próprio logo, tá? Eu vou usar isso como referência, mas a gente vai trabalhar aqui diretamente nesse outro. Então, para a gente dar início, ó, vamos começar aqui com uma forma básica. Nota que o padrão aqui é o retângulo, ó, clica com o botão direito do mouse e a gente tem essa opção de elipse aqui. Você poderia digitar um valor, né, ó, seleciona, clica e ele pede um valor. Mas a gente não vai fazer dessa forma, tá? Vou cancelar. Primeira coisa que eu preciso configurar. Eu posso fazer isso depois, mas eu prefiro fazer antes, ó. Dou um duplo clique aqui em cima dessa opção, a partir que você definiu, e aí você tem essas opções aqui, ó. Vou escolher, por exemplo, um verde, ó, e ele me dá a escala dessa cor, ó. Então você consegue trabalhar em cima. Eu vou definir esse verde aqui, ó, um pouco mais clarinho, e aí vou dar um OK. Então eu estou dizendo que o meu preenchimento, minha forma que eu defini aqui no início, ela vai ter esse preenchimento verde, ó. E eu não quero contorno, ou poderia ter contorno. Nesse caso, ó, eu vou selecionar aqui, e aí vou definir que eu quero um gradiente, ó. Gradiente, né, que eu já defini aqui embaixo. Ele aparece aqui à direita para mim, o tipo de gradiente. Então, eu quero um tom de verde mais claro na lateral esquerda, então eu posso escolher aqui, ó, nessa escala. E aqui eu posso escolher um tom mais escuro, ó. Então pode ser esse tom aqui. Se isso aqui não ficou adequado, você pode voltar aqui novamente aqui, ó, um pouco mais claro. Então é isso que eu preciso. Nota que aqui eu tenho o meu preenchimento com um tom de verde mais escuro e o contorno com esse tom aqui mais claro e mais escuro. Então já tenho aqui minha forma. Observação, se você sair desenhando, ó, ele vai sair dessa forma. Normalmente a largura e a altura dele vai ficar meio que achatado, né? Então eu vou deletar essa estrutura, vou clicar aqui, ó, nesse ponto inicial, segurando o Shift, ó, e aí ele sai proporcional, ó, ele não vai achatar. Até mais ou menos isso aqui que a gente precisa, ó, um pouquinho menor. Isso. Nota que o contorno não aparece, ó, porque aqui em cima, se você observar aqui no traços, né, que seria essa opção aqui, e no traçado, né? Então você tem a opção aqui que ele dá um PT, então você pode aumentar isso aqui, ó. De acordo com que você vai aumentar, aí ele vai aparecer, ó. Então ele já vai começar a aparecer aqui para você. Então você pode recolher isso aqui, não precisa. Mais fino, mais largo, você que define, tá? Ó, então ó, tem várias pré-definições aqui, a gente vai deixar dessa forma. E aí a gente entra na segunda etapa, né? Então a gente trabalhou aqui com essa estrutura, né? Que é a primeira opção aqui, a gente usou uma forma bem básica. Eu estou recapitulando essa informação aqui, ó. Eu vou fazer esse logo aqui que já tem como padrão, verde, né? Usando essas duas folhinhas aqui, uma variação de tons de verde, só para contextualizar. Bom, vamos para a próxima etapa. Bom, a gente vai trabalhar aqui com os símbolos, né? O que são os símbolos? De uma forma bem prática, os símbolos é uma forma que você consegue ganhar tempo, né? Então, são desenhos pré-definidos que o próprio Illustrator, a maioria das ferramentas, né? Os programas que
trabalha com vetor ou com desenho, ele disponibiliza algumas galerias pré-definidas. Então, a gente vai usar essas para que você possa ganhar um pouco mais de tempo. Não significa que você não pudesse pegar e desenhar do zero, tá? Porque o próprio programa disponibiliza essa opção também, que seria você vetorizar algo que já foi desenhado ou você usar as ferramentas de desenho e desenhar isso do zero, tá? Em nosso caso aqui, a gente vai estar trabalhando dessa forma. A gente vai estar, no caso, usando, né, essa galeria pronta aí dos símbolos. Então, vamos ao programa. Bom, voltando aqui, então a gente tem a opção de símbolos, né, aqui na lateral direita. Você nota que ele tem esse íconezinho aqui, ó. Então você pode clicar. Aqui ele tem 3 opções, ó, que seria as cores aqui, os pincéis e o próprio símbolo mesmo. Você tem uma seta aqui, ó, para recolher, né? Ó, então a gente volta aqui. Lembrar que ele está separado aqui, ó, tá? Aquelas 3 opções ali em cima. A gente está em símbolos. Aqui embaixo ele parece uma biblioteca, né? Com vários símbolos aí. Você pode escolher já uma dessas categorias aqui, por exemplo, natureza, né? Ó, ele é bem, ó, você pode redimensionar. Ele é bem parecido com o que a gente está trabalhando, por exemplo, aqui. E aí você pode estar, navegando aqui usando a setinha, ó. Ó, chegou na opção que você precisa. Eu vou pegar esse aqui, ó. Você pode usar qualquer um deles, tá? Então, ó, dentro dessa pastinha aqui, vou clicar aqui fora. E aí eu vou aproveitar só essas folhas aqui, ó. Vou fechar tudo isso aqui. Vou dar um duplo clique aqui em cima, ó. E aí ele acessa a parte interna, ó. Vou selecionar essa parte aqui. Vou deletar, não quero. E aí eu posso pegar uma dessas folhas aqui, ó. Não necessariamente eu preciso pegar as duas, tá? Então eu vou apagar aqui as demais. Isso eu poderia desenhar de uma forma bem simples, tá? Eu só quero mostrar para vocês que vocês podem usar esses objetos aqui, ó. Vou rotacionar um pouquinho aqui. Posso usar o Shift para redimensionar. E aí eu deixo no tamanho que eu preciso, ó. Que é mais ou menos isso, ó. Duplo clique, vou acessar aqui novamente, ó. Vou selecionar. E aqui em cima eu posso mudar a cor, ó. Deixar os 2 objetos brancos aqui, ó. Ele vai quase sumir, ó. E aí eu posso trazer para cá, ó. E aí, voltando aqui, ó, só para ter uma ideia, um vai ficar aqui e o outro aqui, que na verdade é o mesmo objeto, tá? Então, posso dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí levo lá para outra opção, dou uma rotacionada nele, ó, dentro do próprio eixo, e aí eu já tenho essa opção aqui, ó. Você escolhe a melhor posição, tá? Pronto, saindo um pouquinho aqui para fora para dar esse detalhe aqui de corte. Até para ele formar como se fosse uma letra V, né, de verde. Aí Ctrl Z, ele volta. Bacana. Então, já trabalhamos aqui com os símbolos, ó. Lembrar que você tem várias opções aqui. O importante é que você entenda que você pode usar mais objetos pré-definidos aqui para estar construindo aí os seus layouts, suas ideias aí, né, colocando em prática, tá? Então, vamos dar continuidade aqui na próxima etapa. Bom, um ponto importante da criação do logo, pessoal, é a tipografia, né? O que é a tipografia? É o conjunto dos textos, né? A forma que você vai apresentar ele. Então, depende muito. A gente não vai focar muito na parte de tipografia, mas é importante que você saiba que é o texto que você vai estar utilizando, né? Então, tanto para o nome, que é o nome do seu logo, ou a informação que ele vai apresentar, quanto assinaturas ou descrições. Então, todo o conjunto que compõe a parte escrita do seu logo aí é chamado de tipografia. Então a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. É importante que vocês compreendam mais a fundo, mas a gente vai ter uma base aqui de como entender a tipografia, tá? Então vamos ao Illustrator e vamos aplicar o texto no nosso logo. Bom, como está aplicando o texto? Na lateral esquerda você tem a letra T aqui, ó, que essa é a opção de texto, ó. Você pode clicar, lembrar que ele já vai vir com o padrão de cor que você estiver trabalhando lá, ó. E clicando aqui, ele aparece o cursor, vai ficar aqui, ó. Provavelmente ele vem com tamanho 12. Então, para nossa estrutura, isso aqui é bem pequeno. Eu posso vir aqui, ó, antes de digitar, eu posso definir um tamanho, por exemplo, 50, ó. Se tiver pequeno, você pode aumentar, ó, 60, por exemplo, né? Aqui, quanto que eu tenho no meu? Só para ter uma ideia, ó. Eu tenho um número bem grande, então, quase 300 aqui. Só que eu acho que está em outra unidade de medida, então... eu não vou levar muito em conta aquele tamanho, tá? Então, eu vou definir aqui, por exemplo, 70, só para ficar um pouquinho maior. E aqui, eu vou definir, ó, no caso, se eu vou escrever a palavra verde, eu já tenho o E aqui. Ó, eu acho que ainda tá pequeno, né? Um pouquinho maior. Vou colocar aqui um 90, acho que 90 fica interessante aqui para o meu. Beleza. Observação. Aqui, no meu logo, eu tenho o E, no caso aqui,
branco e a outra palavra aqui verde. Então eu separo em caixas de texto, ó, tenho 2 caixas de texto separadas e a outra informação também. Então eu sugiro que, para facilitar a movimentação, você pode fazer isso, ó. Você pode dar um Ctrl C, Ctrl V só para manter o tamanho. Como a gente vai usar a mesma fonte, eu vou definir já essa fonte aqui, ó. Qual é a fonte que eu estou trabalhando aqui, nesse caso, ó? Então eu posso clicar aqui em cima, nesse caso aqui eu consigo ver a fonte, ó, que é essa fonte aqui. E aí eu posso voltar aqui no meu, ó, seleciono ele e eu posso pesquisar, né? Ó, já tenho ela aqui. E aí uso a ferramenta de seleção, ó, cliquei fora, toco nele novamente, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou posicionar aqui no local que eu preciso, ó. Já vou definir aqui como branco, né? Que visualmente ele vai ficar melhor. E o próximo, ó, que é o que vai ficar fora. E aí eu já posso escrever aqui. Tá, já vai ficar dessa forma, ó. Se essa informação aqui ficou pequena, ó, você pode selecionar os dois ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, aqui eu vou definir um 120. Vamos ver como é que ele fica. Acho que ainda tá pequeno. 150. Ó, agora sim, acho que ficou mais adequado. Então, é a mesma fonte, só que ele tem cores diferentes, então são caixas separadas, tá? E a última informação aqui, ó. Essa última informação, ele tem essa mesma fonte, ó. Eu vou copiar e colar aqui, porque você já sabe como aplicar o texto, né? Só pra gente ganhar um pouco mais de tempo. E aí entra um ponto bastante interessante aqui, ó. Eu posso definir aqui, ó, coloca ele aqui embaixo. E aí, como eu coloquei aqui um 150, eu vou colocar aqui, por exemplo, como 60, só para ter uma ideia de tamanho, ó. 60, ó, ficou grande. Como ele está usando a outra unidade de medida, então ele fica um pouquinho diferente, né? Vou colocar aqui como 15, por exemplo, ó, ficou muito pequeno. Então a gente vai definindo até encontrar o tamanho que você acha que ficou adequado. A outra forma, ó, vou dar um Ctrl mais, aproximei um pouquinho. Você pode usar o Shift, ó, e redimensionar proporcional também, tá? Então, ó, ficando totalmente alinhado da forma que você precisa. Então aí é critério seu. Para a gente finalizar essa linha de raciocínio aqui, você pode selecionar tudo, deixa tudo no meio, certinho, ó. E aí você usa o Shift novamente, ó, e aí você redimensiona proporcional, ó. E aí a gente já tem o nosso logo aqui estruturado. Bom, então a gente já tem essa estrutura principal aqui, que é a estrutura base do nosso logo. Paleta de cores. Então, o que é importante que você defina? Antes de você concluir o seu logo, você precisa entender que ele tem um padrão de cor. Por exemplo, se eu fosse usar esse símbolo aqui como exemplo, eu tenho 4 cores aqui, né? Eu tenho o branco, tenho esse azul, o azul mais escuro, e essa variaçãozinha de verde. Então, a gente tem 4 cores distintas aqui. Isso formaria a minha paleta de cor, para não estar trabalhando aí com todas as variações. Então, vamos entender lá no Illustrator como você pode estar montando a sua paleta de cor, tá? Então, vamos voltar aqui. Bom, aqui no Illustrator, o que você pode estar fazendo? Ó, eu vou usar um retângulo, só para facilitar essa compreensão. Então, ó, definir aqui o retângulo. Vou tirar aqui meu contorno, não preciso dele. E aí eu vou desenhar aqui, ó, aqui dentro da minha própria estrutura do logo mesmo, tá? Só para vocês entenderem. Então, essa primeira cor aqui, ó, já vou dar um Ctrl C, Ctrl V, eu preciso de 4 desse aqui, né? Poderia ter mais, né? Dependendo do que você vai trabalhar, mas é a minha sugestão aqui. Você pode trabalhar a partir de 4. Eu tô dando um Ctrl C, Ctrl V, tá? E aí eu tô deixando eles alinhados aqui só para ficar mais bonitinho, tá? Mas a gente nem usaria aqui no logo não, tá? Você usaria um documento separado. Ok, ó. Tenho 4 estruturas aqui e nessa estrutura inicial eu posso estar trabalhando aqui com a própria cor padrão aqui, que é essa principal. Então eu seleciono primeiro o objeto, conta gotas e toco aqui, ó. E aí ele pega a cor. Lembrar que ele tem contorno, então eu posso vir aqui, ó, e eliminar o contorno, ó, tocando nessa opção aqui. Da mesma forma os próximos, né? Então você pode tocar nesse e aí vai escolhe. Lembrar que isso aqui a gente tem um gradiente, então como que eu consigo pegar esse tom? Eu posso colocar um tom mais escuro aqui, ó, na minha própria paleta, que eu já sei que é essa variação, ó. Então eu sei que é essa aqui mais escuro, ó, mais claro do que esse. E aí assim por diante. Esse já está adequado e esse aqui eu posso colocar um tom um pouco mais clarinho, né, ó, só para ficar mais próximo aqui do amarelo. E aí eu poderia ter mais um outro aqui para simbolizar o branco, né? Mas não é necessário, só se você quiser. Então fica a critério seu você ter essa última opção.
Para a gente finalizar essa opção de paleta de cor, é interessante, como eu falei para vocês, ó, você tem um documento separado, né, ó, explicando isso aqui tudo bonitinho, e aí você está definindo quais são as cores, né? Eu sugiro até você colocar aqui dentro de cada paleta de cor, você pode colocar o seu CMYK, né, que seria as cores, né, as cores que você está trabalhando, ou o seu RGB também, ou o padrão de cor também hexadecimal, que aí já seria uma outra sugestão mais a fundo, tá? Bom, voltando aqui, então, para concluir nossa linha de raciocínio aqui sobre paleta de cor, a gente trabalhou aqui com as cores padrão aqui do logo, né? Então, eu poderia aqui, ó, só para concluir essa linha de raciocínio aqui, no meu aqui eu não tinha colocado aqui, mas lá no outro, o padrão dele é o verde também, tá? Ó. Então, vai ficar tudo certinho. Então, ok. Bom, formatos PNG e PDF. Bom, o que são esses formatos? O PNG é a imagem sem plano de fundo. Então, quando você vai salvar um logo, normalmente para facilitar a visualização e a estrutura, onde é que ele vai ficar, então você usa o padrão PNG, porque ele vai aparecer o desenho e esse fundo aqui ele não vai ter cor, não vai ser transparente, não vai ter uma cor, caso você não precise dessa cor. Então, é interessante trabalhar com PNG. E o PDF é o documento padrão que você envia, né? Que pode enviar para a gráfica, você pode enviar para o cliente como descrição. Então, é interessante sempre concluir um trabalho, você trabalhar dessa forma, com PNG e PDF, tá? Então, vamos ao Illustrator só para a gente entender como pode estar sendo feito isso, tá? Após você concluir o seu logo, né? Que é o seu trabalho. Bom, aqui no Illustrator a gente tinha definido a nossa paleta de cor. Então, isso aqui, ó, eu não preciso, isso aqui era só para apresentar para vocês, como você pode estar pegando. E para concluir aqui nosso arquivo, você pode clicar no menu Arquivo, Salvar como. E aí nessa opção, ó, você pode definir, por exemplo, a área de trabalho e o nome, né, logo mesmo, que já foi definido lá no início, o formato AI.ai, porque o que acontece? Ele é o formato padrão do Illustrator. Então, se você quiser continuar, né, que é a matriz que você vai enviar para o seu cliente, você usa o AI. Além disso, você tem a opção do PDF, tá? E o que é o PDF? O PDF é aquele documento que não pode ser editado, né? E a gente tem um SVG, que é uma opção bem interessante, que você pode estar alterando as cores depois, mesmo com um documento concluído. E cancelando essas duas opções, que a gente já tem o AI e o PDF, você tem a última opção, que é o que eu estava falando para você. Você pode exportar, né? E o que é o exportar? O exportar, ó, exportar como... E aí você já tem um PNG como padrão. Aqui são formatos de imagem, né? Então você pode definir outros formatos, ó, um JPEG, né? Por exemplo, né? E aí você tem até o próprio SVG aqui novamente. Então fica a critério você escolher o que você precisa. Esses são dois formatos, mas a conclusão é essa, tá? E aí só clica no exportar. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês. Se inscrevam no canal para me entender realmente que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou passando. Deixem um comentário a respeito do vídeo, alguma dúvida ou sugestão que vocês tenham. Se vocês acreditam que esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe com mais alguém para estar ajudando ele também, tá? Por hoje é só. Até o próximo vídeo.